Olá, meus queridos leitores do canal Milê, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje o nosso devocional é com um tema aí muito interessante, muito importante na verdade também, que é a tentação, né? Eu pus aí a tentação de Jesus porque Jesus foi tentado também e ele é o nosso maior exemplo a ser seguido de como passar pela tentação, né? Como você tem passado aí pelas suas tentações, pelas suas dificuldades, como que você tem passado quando você está aí a frente com o diabo, com o Satanás, ou enfim, ou algumas situações que ele arma ali e às vezes ele não aparece assim, né? Como tá aqui nessa ilustração aqui de Jesus e o diabo aqui, né, da novela da Record. Eu pus só pra gente ilustrar, mas o diabo ele é muito mais esperto, ele coloca coisas atraentes para nos tentar, coisas que nós gostamos, o nosso ponto fraco, o nosso espinho na carne, então ele é muito como que eu posso dizer? A palavra fugiu, mas ele é muito esperto, né? Não é essa palavra que eu quero falar, mas enfim, essa pode ser também, tá bom? Então, se você já gostou desse tema, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, tá bom? Que nós vamos estar falando aí sobre a tentação de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas né, a tentação de Jesus que eu vou estar lendo aqui está em Lucas, tá bom? Lucas 4, deixa eu até passar aqui. Isso aí, ó. Lucas 4, nós vamos estar falando aí da tentação de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, né, de como passar pela tentação. E aqui em Lucas, muita gente fala, Jesus foi levado, o diabo levou Jesus para o deserto para tentá-lo, o que aconteceu? Às vezes nós não prestamos atenção no que está escrito, mas no versículo 1, ali já fala que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e no fim deles, Jesus teve fome. Então, quando você está com fome, eu quero te dizer que Jesus sabe como você está se sentindo, por quê? Porque ele também sentiu fome, né? E aí o diabo começa aqui a falar com ele, né, para ele transformar ali as pedras em pão. E aí Jesus fala: não, nem só de pão viverá o homem. O diabo leva ele num lugar mais alto ali, fala que vai dar autoridade, vai dar autoridade sobre todos os reinos e tudo mais, se ele se prostrar ao diabo, né? E ele fala, adoro, como tá escrito, né? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, Jesus aqui continua, né? O diabo fala, ó, se joga aqui debaixo. E Jesus sempre tem uma resposta, Jesus sempre tem algo para combater a tentação ali do diabo. Isso é algo já para a gente aprender como resistir à tentação, como lidar com a tentação. Primeira coisa, tenha a palavra de Deus forte no seu coração. Seja convicto da sua fé, do que Deus prometeu para você, do que Ele tem para você. Seja convicto. E aqui ele fala, né? O diabo fala, ó, se jogue daqui para baixo, que tá escrito que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, né? E Jesus responde de uma forma muito interessante. Lá no versículo 12 ele diz assim, ó, também tá escrito, né? Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Aí vou me jogar do 14º andar, porque Jesus, ele vai ele vai me salvar, ele vai me curar. Mas está escrito aqui, ó, não ponha o seu Senhor à prova. Às vezes nós, né, estamos passando ali por momentos de perigo, mas não porque foi ali a situação que aconteceu e aí você, né, meio que você entrou de gaiato. Não, você gerou aquela tentação, você gerou, né? Porque o diabo tava falando, ó, se joga aqui do penhasco, porque Jesus vai te salvar. Ou Jesus não, né? Que Deus vai te salvar, ele vai dar ordem aos anjos para salvar você, Jesus. E ele fala aqui, não ponha à prova. Então aí no final termina, né? Tentando todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna.
Então, o que nós vemos aqui a postura de Jesus? Que Jesus, ele tinha convicção da sua fé, ele tinha convicção do Deus dele, do Pai dele estava olhando para ele. Ele citou a Bíblia. Então, às vezes nós passamos por tentações e ele cita aqui a Bíblia, ó, mas tá escrito isso, ó, tá escrito aquilo, ó, nem só de pão viverá o homem. Então, quando você estiver passando aí por uma tentação, por algo que você sabe que você é o seu ponto fraco, porque o diabo não vai te tentar em coisas que você é forte, que você fala, não quero, não vou fazer, não posso, né? Ele não vai te tentar nisso, ele vai te tentar naquelas coisas que você tem dificuldade de falar não, naquelas coisas que você vai ficar meio assim, vai ficar... Então, que você tenha convicção da onde Deus te tirou, que você tenha convicção que Jesus morreu numa cruz por você, que Jesus perdoou os seus pecados, né? Você se arrependeu, você reconheceu o seu pecado. Então, tenha consciência. Jesus mostra aqui muito claro que ele tem consciência, que ele tem convicção da fé dele. E ele, nos 40 dias ali, imagine, com fome... Imagine, né, quando a gente tá com fome, a gente fica meio atordoado, não sabe pra onde vai, pra onde tá, onde que eu tô, onde que eu vou. E o que acontece? Ele continua firme na sua convicção, né? Ele tava fraco na carne, mas ele tava fortalecido no espírito. Quando nós estamos de jejum, quando nós fazemos um propósito de não comer mesmo, né? Assim, de tá orando, porque ele não ficou lá no deserto de boa, ele ficou orando, ele ficou fortalecendo o espírito dele, porque ele sabia que o diabo ia tentar. E algo interessante que eu falei no começo, o espírito que levou ele, né? Às vezes Deus nos coloca em algumas situações para ver se a gente tá realmente firme, se a gente realmente tá crente, se a gente realmente confia nele, se realmente a gente não vai trocar Deus por uma noite de prazer, por uma noite de bebida, por uma noite... Enfim, Deus, ele nos prova, né? Será que você tem sido aprovado por Deus? Será que você tem sido aí aprovado pelas provas que Deus tem te colocado? Porque aqui foi o Espírito que levou, né? Foi o Espírito ali que o levou. Então, logo depois, né, que ele começou ali, o versículo anterior, ele começa o ministério dele, ele é batizado e começa o ministério dele. Então, às vezes, nós nos posicionamos, nós fazemos muitas coisas e o diabo vem tentar. Ou até mesmo Deus coloca algumas situações para ver, será que ele realmente, o coração dele é meu? Será que realmente ele tá firme? Será que ele tá convicto da fé dele? Que você esteja firme, que você leve como Jesus, que você leve Jesus como exemplo, convicção, que você declare a palavra, que você realmente jejue, que você fortaleça o seu espírito, e mesmo que a carne seja fraca, que o seu espírito seja mais forte que ela. Tá bom? Esse foi o nosso devocional, que você possa estar começando o seu dia, enfim, a hora que você vê esse vídeo, que Jesus possa estar te abençoando, ditando sabedoria, convicção da sua fé e do que você acredita, tá bom? Esse foi o nosso vídeo, nós estamos aí no desafio, os 4 evangelhos até o final do ano. Se você quer o cronograma, está no link abaixo. Se você pode começar a hora que você quiser, são 69 dias os 4 evangelhos, tá bom? Muito obrigada a você que chegou até aqui, parabéns, que Deus abençoe muito a sua vida, me ajude a fazer essa mensagem ir mais longe, vir para alguém que precise ouvir essa mensagem, que está sendo tentado aí também, está passando por tentações, que ele possa seguir o exemplo de Jesus. Envie, tá bom? Redes sociais todas abaixo, faça parte do nosso grupo do Telegram, e por último, porém não menos importante, se inscreva no nosso canal, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!